Amados, a leitura que eu trago aos nossos corações, Gênesis 22, versículo 1 ao 8. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que depois destas coisas, Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho único, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão se levantou muito cedo, de madrugada, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Cortou lenha para o holocausto, e se levantou, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Então disse Abraão aos seus moços: Espereis aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, adoraremos, e voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e lhe disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Essa palavra já foi lida várias e várias vezes, mas como a própria palavra do Senhor nos diz, que a palavra não volta vazia. E o tema desta noite, desta pregação, é: confia, Deus proverá. Amados, no livro de Gênesis, nesse livro que nós acabamos de ler, ele nos inicia logo com uma determinação do nosso Deus a Abraão, fazendo de Abraão a prova verdadeira da fé que ele tinha no nosso Deus. Mas a Bíblia, ela vai nos mostrar em várias passagens, em vários relatos que nós vamos ler, que Deus, ele submeteu o seu povo a testes, e que muitas das vezes, nesses testes que Deus submeteu o seu povo, obteve-se situações de sofrimento e adversidade. Mas o objetivo dessas provações que o Senhor faz para com cada um de nós, o objetivo dessas provações enviadas por Deus, ela é pedagógica. Aí nós podemos estar perguntando: pedagógica por quê? Por que que pedagogia tem a ver com isso? Porque essas provações que o povo de Israel passou, essas provações que muitas das vezes nós já passamos,
que muitas das vezes nós estamos passando e que muitas das vezes nós ainda iremos passar. Todas essas provações, elas vão servir por um único objetivo, de que cada um de nós, quando estivermos nela, é um motivo para nós aprendermos a nos aperfeiçoar mais a nossa fé no Deus que nós servimos. E a prova da nossa vida, ela vai nos mostrar em vários sentidos, em várias áreas das nossas vidas. Nós podemos estar passando por prova financeira, por prova familiar, por prova na saúde, seja qual for o tipo de prova que Deus instituiu para você, ou que ainda vai instituir. Mas que no momento que você estiver nesta prova, no momento que você estiver dentro dela, você possa estar aprendendo verdadeiramente a confiar mais no Deus que nós servimos. Porque é isso que o nosso Deus, Ele quer testar, Ele quer provar verdadeiramente até onde vai a nossa fé, até onde verdadeiramente nós cremos, nós acreditamos que o Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que supre todas as nossas necessidades, é o Deus que nos dá coisas que às vezes nós ainda nem pensamos, nem almejamos, mas por Ele ser esse Deus maravilhoso, amoroso, poderoso, Ele conhece cada um de nós e Ele providencia todas as coisas para nós. Mas infelizmente, a tendência de muitas pessoas, quando elas estão sendo provadas, quando elas estão no meio da prova, quando elas estão no meio de situações que elas acham que não tem mais jeito, que acham que não tem mais solução, muitas pessoas fazem abandonar o Senhor. E quando elas fazem isso, elas abandonam a prova que o Senhor colocou para a sua vida. E ao abandonar a prova, ao abandonar o Senhor, nós estamos mostrando ao nosso Deus que fé nós temos nele. Qual é a nossa verdadeira fé? Qual é o sentido da nossa fé? Se no primeiro obstáculo, se na primeira onda que vem sobre nós, nós já desistimos. Então nós estamos mostrando ao nosso Pai que nós não confiamos verdadeiramente nele. Nós estamos mostrando ao nosso Deus que a nossa confiança prevalece mais do que o nosso Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos mostrando ao nosso Deus que nós somos capazes, muito mais do que Ele, de resolver certas situações. Aí nós estamos demonstrando ao nosso Deus que nós verdadeiramente temos um coração de pedra. E mostramos a Ele que o nosso eu, que a nossa vontade própria, prevalece muito mais do que a dele. Mas mesmo assim, nós demonstrando tudo isso para o nosso Deus, mas mesmo assim, Ele continua todos os dias do nosso lado. Mas mesmo assim, Ele continua nos amando. Mas mesmo assim, Ele continua querendo que nós nos ajeitemos, que nós nos consertemos. Tudo isso, amados, é a demonstração verdadeira que o nosso Deus nos dá todos os dias, do seu amor que Ele tem pelas nossas vidas. E nesses momentos nós demonstramos ao nosso Deus que o nosso amor a Ele
não vale nada, que o nosso amor a Ele é a peso da circunstância do que nós estamos vivendo, do que nós estamos querendo. Nós demonstramos ao nosso Deus que as provas que vêm contrárias aos nossos desejos, contrária aos nossos sonhos, que não bate com o que a gente almeja, nós estamos demonstrando ao nosso Deus que nós não aceitamos o que Ele está fazendo sobre cada um de nós. E mal nós sabemos que, como eu falei há pouco, essas provações, esses testes que o Senhor faz sobre as nossas vidas, nada mais é do que um aprendizado sobre a nossa fé, de mostrar verdadeiramente como é que nós estamos com o nosso Deus. Nós podemos observar Abraão, quais foram as palavras em resposta ao nosso Deus. E copiemos o que Abraão respondeu para Deus. Quando Deus o chamou, ele prontamente e respondeu: eis-me aqui, Senhor. E muitas das vezes o Senhor chama cada um de nós. Muitas das vezes o Senhor coloca provações sobre as nossas vidas que vão de encontro com a nossa vontade. E nós fazemos o quê? Nós murmuramos contra Deus. Muitas das vezes nós desafiamos o nosso Deus, querendo a nossa vontade, querendo que os nossos sonhos, os nossos desejos sejam realizados. E como nós dizemos popularmente aí, chutamos o pau da barraca, não queremos mais saber de Deus, queremos satisfazer a nossa vontade, o nosso eu, achando que nós temos, que a nossa vontade será prevalecida mais do que a vontade de Deus. O que acontece nesses momentos? Nós vamos entrar intimamente em desespero. Nós vamos entrar intimamente com desacrédito ao nosso Deus. Nós vamos entrar intimamente não confiando e não querendo mais saber do Deus que nós servimos. Essa expressão que Abraão falou, eis-me aqui, Senhor, ela é também usada por homens de Deus e enfatiza a posição de sujeição das nossas vidas ao Senhor. A prova para Abraão foi para ele ensinar. A prova que o Senhor deu a Abraão foi para ensiná-lo. E quando chegou a prova, ele prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Amados, e quando chegar a prova a nós? Quando chegar a nós é também para nos ensinarmos verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos. Não reclame da prova e diga sempre: eis-me aqui, Senhor. Mediante qualquer que seja a provação que o Senhor está fazendo na sua vida, mediante qualquer teste que o Senhor está fazendo. É como eu digo aqui sempre, a nossa fé, ela pode ser comparada com um termômetro, porque ela está de acordo com a nossa necessidade. A nossa fé, ela está de acordo com os nossos desejos, com o que nós queremos. Mas nós esquecemos de saber verdadeiramente se é o Senhor que quer tudo isso. Façamos como Isaías fez.
Isaías também falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas nesse caso com Isaías foi diferente, porque o Senhor falou para ele: para eu te enviar, primeiro eu tenho que te curar. Eu tenho que curar a sua boca. Eu tenho que lavar a sua boca primeiramente. Porque você vive em um meio de pessoas com lábios impuros. E o Senhor falou a Isaías: vem cá, Isaías. E Isaías falou: eu vou, Senhor. E Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Amados, o Deus ordenou que Abraão tomasse o seu único filho Isaque e oferecesse ele em holocausto em um dos montes da terra de Moriá. Amados, nós já paramos para pensar o que Deus pediu para Abraão. Deus, ele pediu para Abraão tudo que ele tinha. Deus, ele pediu para Abraão a coisa mais preciosa da sua vida, a coisa que ele mais almejava, a coisa que ele mais amava. E esta passagem de Abraão, vindo para os dias de hoje, a tendência do ser humano hoje, num caso desse, seria fazer que não estava escutando o Senhor falar. Seria fazer que não estava entendendo o que o Senhor queria para ele. E o pior de tudo, às vezes sairia a palavra do Senhor pela tangência, mesmo sendo a voz de Deus sobre a sua vida. A tendência também é fazer como Jonas fez. Deus ordenou ele ir para um lado, e ele foi para o outro. Jonas estava fugindo da presença de Deus. Mas quando nós lemos aqui a história de Abraão, nós aprendemos que quando Deus nos chama para uma prova, nós temos que dizer, nós temos que falar como Abraão falou: eis-me aqui, Senhor. Porque quando uma prova chega até cada um de nós, essa prova, ela não vai nos matar. Pelo contrário, essa prova, ela vai nos fortalecer mais e mais no Deus que nós servimos. Mas interessante é que no texto do capítulo de Gênesis 22, nos mostra que em nenhum momento Abraão relutou em fazer o que Deus ordenou. Em nenhum momento Abraão discutiu com o Senhor: por que o meu filho, Senhor? Se é ele que eu mais queria, se é ele o que eu mais amo. Mas Abraão não discutiu com o Senhor. Ele apenas disse: eis-me aqui, Senhor. E a palavra de Deus nos fala que quando Deus chamou Abraão e pediu para ele que sacrificasse o seu único filho, o seu filho Isaque, ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor, e prontamente, e imediatamente, ele fez o que o Senhor lhe ordenou. E na madrugada, ele se levantou, ele preparou o jumento, preparou a lenha, o fogo, o cutelo, e mais 2 servos.
e partiu para o monte indicado pelo Senhor. Amado, nesse momento que Abraão partiu, levou todas as coisas que eram exigidas para ser feito o holocausto. Como será que estava a mente de Abraão? O que é que Abraão pensava naquele momento? O que é que Abraão imaginava que poderia acontecer? Justamente o seu filho, que era o seu filho da promessa que Deus tinha lhe dado. Por que que o Senhor vai tirar o que Ele me deu? O único filho que eu tenho, que eu mais desejei. Mas mesmo assim, Abraão sendo humano, com sentimentos humanos, seria capaz de sacrificar o seu próprio filho em função da ordem do Senhor. Mas Abraão, ele não pensou 2 vezes, não pensou 3 vezes, não pensou, Senhor, deixa eu pensar aqui, Senhor, escolhe outra coisa, Senhor, leva outra coisa, Senhor, me leva. Não, ele simplesmente disse, eis-me aqui, Senhor. Mediante a tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava passando naquele momento, nem aquela sobrecarga emocional que ele estava levando nos seus ombros, na sua mente, fez ele renegar a ordem que o Senhor deu para ele. Amados, quantos de nós renegamos a voz do Senhor? Quantos de nós deixamos de escutar o Senhor para escutar amigos que estão sentados nas mesas de bares, amigos que não têm nenhuma importância para nós, pelo contrário, faz nós verdadeiramente nos afastar do Senhor, porque é isso que o mundo quer, é isso que o mundo deseja, que nós nos afastemos do Senhor, que nós nos afastemos do caminho do Senhor. E naquele momento, Abraão já possuía 100 anos. Talvez ele imaginasse que aquele ali não teria mais volta para ele, que ele iria perder o seu filho, o único filho que ele tanto almejou, que ele tanto quis, e que foi o Senhor que lhe deu. Amados, quando nós estamos na prova, quando nós estamos no meio de situações que fazem, às vezes, o desespero chegar aos nossos corações, e que quando isso chega, essa palavra desespero, ela vem junto também com a falta de esperança. E quando essas duas palavras se juntam, se nós não tivermos verdadeiramente fincados no Senhor, se nós não tivermos verdadeiramente crendo, acreditando que o Senhor pode tirar o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, infelizmente, nós vamos cair, nós vamos sair do caminho do Senhor. Mas Deus, naquele momento, provou a Abraão da pior maneira possível. O pior desejo que ele poderia ter feito para Abraão. Mas Deus sabe de todas as coisas. E ele queria ver como é que Abraão iria se comportar. Como é que Abraão iria agir. E ele pede o seu único filho para ser feito, para ser colocado em holocausto.
Amados, muitas coisas vão ser tiradas de nós quando nós estivermos na prova. Muitas coisas vão ser tomadas de nós quando nós estivermos dentro da prova. Mas não reclame, não murmure, não se entristeça, não desanime. Diga somente: eis-me aqui, Senhor. Porque o caminho do justo Deus conhece. Deus, Ele não vai tirar nada de cada um de nós que venha no futuro nos fazer sofrer. Deus vai tirar coisas de nós que vai fazer nós verdadeiramente crescermos na espiritualidade, crescermos na fé no Deus que nós servimos. Deus vai tirar das nossas vidas, no meio das provas, amizades. Deus vai tirar nas nossas vidas, no meio das provas, pessoas erradas. Deus, Ele vai nos mostrar coisas que Ele lhe falou e coisas que Ele nunca lhe falou. Mas como assim nós podemos estar pensando? Como que Deus vai mostrar o que Ele nos falou e o que Ele não nos falou? É como o pastor sempre fala aqui. Deus, Ele vai mostrar para nós o que é revelação. Quando é revelação do Senhor. Agora, quando é revelação carnal, quando é revelação do homem, é revelamento. Mas não reclame. Não reclame, porque Ele, o nosso Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o reboliço que Ele está fazendo na sua vida. Ele sabe que esta prova está fazendo. Não reclame. Ele está querendo apenas lhe mostrar o que é verdade e o que é mentira. Ele está querendo apenas lhe dizer o que Ele lhe falou e o que Ele não lhe falou. Amados, nós não temos que ter vista, nós temos que ter, sim, visão. Porque vista é aquilo que eu estou vendo. Visão é aquilo que eu estou enxergando pelos olhos da fé. Essa que é a diferença de vista para visão. Que nós tenhamos no momento de teste, nos momentos de provações, que nós não tenhamos vista dos nossos olhos, mas sim que nós tenhamos visão do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, estamos vivendo tempos de guerra. Nós só estamos vendo todos os dias tristezas, desgraças. Mas o que isso está vendo é a nossa vista. Porque a nossa visão está vendo a cura desta pandemia. A nossa visão está vendo o encerramento desta guerra. A nossa visão está vendo alegria para os nossos corações. É isso que o Senhor está querendo demonstrar para nós. É isso que o Senhor está querendo mostrar para cada um de nós. Que o que nós estamos vivendo, que o que nós estamos passando, tudo isso ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Tudo isso é só uma demonstração do que virá sobre as nossas vidas. Tudo isso é o começo das dores. Amados, no capítulo 22, antes de Deus provar a Abraão, Deus, Ele já havia provado o seu povo, e já havia provado ele de várias e várias maneiras.
não era a primeira provação que eles passavam. A primeira com Abraão, quando Deus falou: Abraão, sai da tua terra, tua parentela, e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Abraão, e Deus, quando fazia isso com ele, ele estava renovando as suas promessas. Mas Deus precisava de algo mais na vida de Abraão. Deus precisava tocar naquilo que ele mais amava, que ele mais desejava. Quem sabe se nesta noite o Senhor não quer isso com cada um de nós? Quem sabe se nesta noite o Senhor não quer provar tudo que nós amamos, tudo que nós desejamos, pelo nosso amor a Ele. Às vezes, amados, Deus ele vai tocar, vai tirar coisas daquilo que nós mais amamos e vai fazer daquilo coisas que você nunca imaginou que Ele fosse fazer. Vai fazer daquilo coisas que você nunca viu. E é por isso que eu digo, quando nós estivermos nesses momentos, nós falemos ao nosso Deus, falemos em bom tom, falemos verdadeiramente abrindo nossos corações. Não importa o que nós estejamos vivendo, mas nós temos que nos levantar com a força da fé que o Senhor nos dá e dizer: eis-me aqui, Senhor. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós possamos demonstrar a Ele o quanto nós confiamos, o quanto nós sabemos que somente Ele pode nos salvar, somente Ele pode nos direcionar. Que somente Ele pode fazer profecias verdadeiras sobre as nossas vidas. Antigamente, eu só ouvia falar de Deus. Mas agora, eu conheço o Deus que eu sirvo. Agora eu conheço verdadeiramente o Deus que eu sirvo, porque eu quero mais e mais do Senhor. Mais e mais eu quero ser íntimo do Senhor. Porque, amados, se nós não conseguimos uma intimidade com o Senhor vai falar aos nossos corações e nós não vamos escutar. Se nós não tivermos uma verdadeira intimidade com o Senhor vai bravejar nos nossos corações. E nós não vamos saber distinguir se é a voz de Deus ou se é a voz de Satanás sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor fala para nós, para que todos nós tenhamos cuidado com as profecias que vêm ao nosso encontro, com as pessoas que dizem ser profeta de Deus, que dizem que tem algo do Senhor para você. Tenha cuidado, porque o que o Senhor fala irá acontecer. E muitas das vezes essas profecias que o homem faz, que diz que o Senhor vai fazer, chega e não acontece. Simplesmente porque não era a voz do Senhor que falou com você. Não foi o Senhor que falou com você. Oh, cantura nos falar, tenhamos cuidado. Muitos que se dizem crentes, muitos que se dizem Senhor, Senhor, muitos que chegam para você e dizem: Senhor, está dizendo isso para você. Tenha cuidado, porque quem pode estar falando é o demônio com você, para querer tirar o que o Senhor tem para você. Às vezes o demônio faz isso. O demônio sabe quando as bênçãos do Senhor vêm para nós.
E eles usam pessoas que deixaram abertura para o inimigo entrar. E vêm e nos falam asneira sobre as nossas vidas. E o pior de tudo, acreditamos, confiamos, achamos que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Achamos que foi o Senhor que enviou ela para falarmos a nós. Eita Deus! Tenham cuidado, porque o demônio está ao nosso derredor. Mas uma abertura da cabeça de um alfinete é o motivo para Satanás, com a sua cunha, meter naquele buraquinho que para nós não tem importância nenhuma. Ele vem e desgraça as nossas vidas. Ele vem e acaba com tudo dentro de nós. Amados, tenhamos essa certeza que o que Deus prometeu, tudo que Ele falou para nós, tudo será cumprido. Nenhum dos planos, nenhuma palavra que o Senhor falou serão frustradas. Nenhuma palavra sairá do nosso caminho quando o Senhor fala. E Deus, amados, o nosso Deus Todo-Poderoso, a história que Ele tem para cada um de nós, não é uma história de derrota, não é uma história de desilusão, não é uma história de tristeza, mas o que o Senhor tem para nós é uma história de vitória para as nossas vidas, é uma história de alegria para as nossas vidas. Então, amados, confiemos, apenas confiemos, acreditemos somente no nosso Pai, somente nele. E o Senhor fala para nós nesta noite, que nós nos afastemos verdadeiramente, nos afastemos do âmbito familiar, nos afastemos no âmbito de amizade, nos afastemos no âmbito de negócio, dessas pessoas que proferem palavras de Deus e que não são palavras de Deus. Amados, é muito fácil nós vermos, é muito fácil nós percebermos quando nós estamos fincados com o Senhor. Como é que esta pessoa que diz que chegou com uma palavra do Senhor para a sua vida, como é que ela vive? A vida dela é um mar de rosa? Ou a vida dela é cheia de tribulações, cheia de confusões, cheia de briga? Como é que uma pessoa vai usar o nome do Senhor, usando uma profecia que ela diz que o Senhor falou para você? Tenhamos cuidado, amados. Tenhamos cuidados, que nós possamos enxergar tudo isso, que nós possamos ver realmente se o que estão falando para nós, se é uma revelação ou é um revelamento carnal do Senhor. E o demônio, ele conhece, ele só não tem poder sobre as nossas vidas, mas ele nos conhece também. E às vezes ele usa essas pessoas para quê? Para vir massagear o nosso coração, para vir confirmar aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos desejando. Mas nada disso é do Senhor, e sim é do demônio, é do capeta sobre a sua vida. Tenha cuidado com profecias que vêm até você, com pessoas que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus,
ore ao Senhor. Veja como é que esta pessoa se comporta, como é que esta pessoa é. Amados, Abraão, ele confiou em todos os momentos que ele estava passando, porque ele sabia, no fundo do coração, eu acho que Abraão, ele sabia que Deus não ia tirar o seu filho. Mas em prova de obediência a Deus, ele aceitou, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Amados, por que eu falo isso? Porque naquela época, sacrificar humano era coisa de cananeu, não era coisa de Deus. Não era coisa de Deus sacrificar homens. Então, quando Deus ele pede a Isaque, mas ele não ia matar Isaque. Verdadeiramente Deus ele provou a Abraão para saber se o coração dele aonde estava. Se o coração dele era carnal ou se o coração dele era espiritual. Deus provou isso de Abraão. Como diz na palavra do Senhor: onde está o coração do homem, ali está todo o seu tesouro. Amados, o seu coração ele não pode estar nas coisas terrenas. Ele não pode estar em entes queridos. O nosso coração, o meu coração, ele não pode estar nas coisas daqui da terra, mas sim, o nosso coração tem que estar nas coisas de lá de cima, que é do Senhor, sobre as nossas vidas. Amados, o plano de Deus, o plano que Deus tinha para Abraão, o plano que Deus tinha para a vida de Abraão, era muito grande, era muito maior do que ele almejava, do que ele pensava. E nesta noite o Senhor fala para cada um de nós, que o plano que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, é muito maior do que nós pensamos. O plano que o Senhor tem para as nossas vidas é muito grande. O plano que o Senhor tem para as nossas vidas são coisas que nós nem pensamos. São coisas que nós nem conseguimos imaginar. Porque, como eu digo aqui sempre, todos nós somos limitados em tudo. Mas o Deus que nós servimos, Ele é ilimitado. Nós somos limitados até em sonhar. Nós somos limitados até em pedir para o nosso Pai. Mas Ele é sabedor de todas essas coisas. Ele é sabedor de tudo isso. Abraão, ele tinha uma confiança sobrenatural no Deus que ele servia. E é isso que o Senhor ele quer para cada um de nós, que nós tenhamos essa confiança que Abraão possuía, que nos momentos de prova nós possamos confiar no nosso Deus e falar para Ele: eis-me aqui, Senhor. O mundo pode estar caindo ao nosso lado, mas nós temos que estar com a nossa confiança somente no Senhor, não no homem, e sim no Deus que proverá tudo sobre as nossas vidas. Quando Abraão, ele vai subindo o monte, o seu filho Isaque, inocentemente,
se vira para o seu pai e pergunta: pai, nós temos tudo para o sacrifício. Nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas está faltando uma coisa. Pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? E sabiamente, Abraão naquele momento respondeu com uma profunda declaração de fé e de confiança no Deus que ele servia. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá para si, meu filho, porque o cordeiro para o holocausto, Deus proverá. E naquele momento ele sai com a certeza no seu coração, que nada, verdadeiramente nada mesmo, poderia frustrar as promessas de Deus na vida dele. E é isso que o Senhor ele fala para cada um de nós, que nada, nem ninguém poderá frustrar, poderá atrapalhar as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que ordena, Ele é o Deus da cura, do milagre, da salvação, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. O demônio pode até intervir momentaneamente, porque ele não é mais poderoso do que o Deus que nós servimos. Amados, Isaque era a promessa de Deus na vida de Abraão, mas ele tinha uma confiança no Deus que ele servia. Ele partiu com o seu filho, sabendo que o seu filho não serviria no holocausto. E naquele momento, Abraão e Isaque chegam no cume do lugar indicado por Deus. Chegam no alto do monte. E Abraão começa a edificar o altar. Começa a colocar a lenha. Começa a preparar o fogo. Coloca o seu filho em cima do altar. Pega o cutelo, amarra Isaque. E nesse momento também nós podemos notar na história, não a obediência de Abraão também. Nós também podemos notar a obediência do seu filho Isaque. Porque ele poderia muito bem questionar, lutar com seu pai, não deixar o seu pai se amarrá-lo, não deixar o seu pai colocá-lo naquele altar. Mas naquele momento a obediência de Isaque foi primordial também para mostrar a Deus que ele confiava no Deus que eles serviam. Em nenhum momento no livro de Gênesis, principalmente nesse capítulo que nós lemos, o 22, ele vai registrar qualquer lamentação ou qualquer revolta desse rapaz, no caso, Isaque. Mas quando foi para os finalmente, quando Abraão pegou o cutelo para imolar Isaque, para sacrificá-lo, o anjo do Senhor bradou do céu: ele interrompeu. Neste momento, o Senhor mostrou para os dois que ele era Deus. Neste momento, o Senhor
Nesse momento, os dois mostraram para o Senhor que eles confiavam verdadeiramente no Deus que eles serviam. Neste momento, os dois mostraram ao Senhor que mesmo mediante a sacrifício de morte, de perda, mas eles escutaram o que o Senhor pediu para eles. E naquele momento, quando Abraão escutou aquelas maravilhosas palavras que o anjo do Senhor falou para ele, e disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Amado, já pensou Abraão escutando isso do anjo do Senhor? Já pensou nós escutarmos isso do Senhor? O Senhor reconhecendo que nós tememos a Ele, que nós somos obedientes a Ele, que nós o amamos verdadeiramente. Como é a maravilha que o Senhor fica sobre as nossas vidas. E naquele momento, imediatamente, Abraão ergueu os olhos para o céu, ergueu os olhos e contemplou o carneiro que estava preso entre os arbustos. Abraão tomou o carneiro e ofereceu ele em holocausto, e chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Depois disso, mais uma vez o anjo do Senhor bradou do céu para confirmar a aliança que Deus tinha com Abraão. Amados, isso significa que a fé de Abraão havia sido confirmada a Deus pela obediência a Ele. Amados, e quando o Senhor botar à prova a nossa fé, a nossa crença, a nossa credibilidade com o nosso Deus, espero e esperamos que o Senhor faça uma aliança com cada um de nós. Confirme a aliança de obediência a Ele. E o Senhor, nesta noite, Ele fala ao seu povo. O Senhor, nesta noite, Ele fala para cada um de nós. Fala que você está aqui, que nós estamos aqui, na casa dEle. O Senhor fala que nós estamos na sua casa e que Ele está aqui neste lugar. A palavra do Senhor, ela nos confirma que Ele se encontra aqui. Ele está aqui no meio de nós. E o Senhor fala que Ele está aqui na sua casa para nós contemplarmos a sua presença grandiosa, majestosa de que Ele é. Pois Ele mesmo nos diz nas suas escrituras que quando houver 2 ou 3 em seu nome, Ele lá está. Então nós temos a certeza que o Senhor se encontra entre nós. Nós temos a certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Nós temos a certeza que o Senhor alertou cada um de nós. E o Senhor falou verdadeiramente para cada um de nós continuarmos acreditando,
continuarmos crendo, continuarmos tendo fé naquele que tudo pode sobre as nossas vidas. Amados, eu não sei, mas o Senhor sabe o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está pensando. Mas eu tenho uma certeza absoluta dentro do meu coração, que o Senhor, Ele pode mudar por completo o rumo da sua vida. O Senhor pode mudar por completo tudo aquilo que você está pensando que acha que não vai conseguir. Tudo aquilo que vocês devem estar pensando, às vezes já entrou até em desespero. Mas o Senhor te fala: eu estou no comando de todas as coisas. Eu estou no comando da sua vida. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos falar ao nosso Deus nos momentos mais difíceis, mais nebulosos. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Que a igreja possa ficar de pé e vir até aqui à frente, para nós orarmos, para nós agradecermos pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, pela palavra de ânimo que o Senhor trouxe para as nossas vidas. E o mais importante de tudo isso, que eu vejo, a palavra de hoje, que eu ia trazer para a igreja, ela já estava pronta desde terça-feira. Mas ontem à noite, vindo uma pregação na internet, o Senhor falou para mim que Ele queria esta palavra para nós. E foi neste momento que, inclusive, acho que já era meia-noite, eu enviei para o Pomide o que eu queria que ele colocasse aqui. Que nós possamos, meus amados, confiar, acreditar no Deus que nós vimos. Amém?